Deus abençoe, pessoal. Oh, Deus de poder e glória, em nome de Jesus, se faça presente nessa ministração. Me use conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Naxanainará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Orocosoeba. Em nome de Jesus, El Shaddai. Me usa. Então, amém, Senhor, amém. Olha, então foi sorteado aqui Êxodo 10, 23. Achei assim meio inusitado, por quê? Porque eu já tenho uma palavra, tá? Que não foi sorteada hoje, e foi Josué 9, mas o capítulo é realmente gigantesco. Então eu vou ficar com as partes principais do capítulo, tá? E depois eu vou meditar nele, mas não foi hoje o sorteio. Então, o que que acontece? Como eu sorteei, acho que deve ter uns, olha, acho que tem uns 4 dias atrás que eu sorteei essa palavra. Aí a gente pensa, né, vai passando os dias, falei, será que era para mim? Será que é para o povo? Né? Eu já tinha me precipitado, né, para fazer uma pregação e tinha sorteado, só que eu não consegui entregar essa pregação. E aí ficou, né, para o dia de hoje. Ó, aí como passa muito tempo, a gente fica pensando, será que não era para aquele dia? Se a pregação, né, 4 dias depois, será que Deus não quer falar outra coisa? O que eu entendo? Eu entendo que, de repente, quem ia ouvir há 4 dias atrás, de repente, teria que ouvir, né, Josué 9. Mas como hoje é outra situação, aí eu penso, vamos sortear de novo. Então, eu sempre faço uma confusão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar falar um pouquinho de Josué 9, porque de repente Deus ainda está querendo advertir alguém dentro de Josué 9 e vou ficar com o sorteio de hoje. Então, essa confusão, gente, é normal, porque eu sou uma pessoa que eu sou usada pela misericórdia. Como assim misericórdia? Eu estou à mercê do Espírito Santo. Eu não sei, eu não tenho pauta, eu não tenho nada, rascunho nenhum, eu não tenho nada, sabe? Assim, o tema é esse. Eu vou falar sobre isso. Então não existe isso na minha pregação. Então eu sou meio assim desnivelada, porque eu não sei o que vai ser falado, nem para mim, nem para vocês. Tá bom? Eu espero não ter complicado, não, mas eu vou me focar nisso que eu abri agora, porque de repente pessoas, né, agora estão precisando ouvir sobre Êxodo 10, 23. Mas como Deus faz essa paçoca mesmo, mistura tudo, né? E ele acaba trazendo essa palavra de hoje com a palavra de Josué 9, de 4 dias atrás, emendando tudo e conseguindo falar com 2 pessoas, ou 3, 4, 10, 1000 ao mesmo tempo, tá bom? Enfim, vamos lá, ficar explicando demais, acho que vai atrapalhar mais a cabecinha de vocês. Olha, então vamos lá. A situação aqui, eu não vou lá, porque eu tô querendo me comprometer com Josué 9, tá? Mais até do que com esse versículo. Por quê? Porque quando eu sorteei há 4 dias atrás, eu sorteei dentro da Bíblia. Então, realmente é pesado, porque aí eu teria que me concentrar em Josué. Mas como eu sorteei agora, eu vou tentar encaixar esse versículo dentro de Josué 9. Olha a situação, tá? Pode ser que não vai dar certo, mas a gente vai descobrir isso depois que terminar a pregação. Né? Então aqui a gente vê que todo o Egito ele ficou em trevas, né? E somente o povo de Israel tiveram luz, tá? Então vamos tentar entender por quê, né? Aqui, ó, ninguém pode ver, ninguém nem sair do seu lugar. Olha só, hein? Durante 3 dias, todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Olha que Deus bom, né? Ninguém podia enxergar. O Egito inteiro estava num breu só, numa escuridão só, tá? Mas o povo de Deus conseguia enxergar. Nós vivemos isso com certeza no nosso tempo, tá? As pessoas que não querem obedecer a Deus, não têm a luz do Espírito Santo, não conseguem enxergar. Porque Jesus Cristo, ele é a luz do mundo. Se você não tem essa luz, como é que você vai conseguir? Até parece que você enxerga, né?
As pessoas acham que pode tomar decisões, né? Elas costumam falar que elas têm um livre-arbítrio, que isso ninguém pode tirar delas, que elas têm um poder de decisão. Claro, tem o poder, mas tem a consequência dessa decisão ser errada. Ninguém está tirando o seu poder de decisão. Muito pelo contrário, Deus ele deixa, né, você tomar decisões por si só. Ele não vai intervir, não, tá? Só quero te salientar, te mostrar, te advertir que você não está enxergando. Por que que não estou enxergando? Porque você não tem Jesus. Você está desobedecendo a Deus. Você não está vivendo, né, os preceitos de Deus. Você é desobediente, você peca. Obviamente, se você peca, se você vive uma vida contaminada em pecado, vai haver consequência, vai haver juízo. Que é até interessante falar de Josué 9, que não foi diferente não, viu? Não foi, porque lá teve um juízo, teve uma sentença de Deus. Teve misericórdia, mas teve consequência. Então, é isso que eu estou falando. Decisões você pode tomar sem Deus. Josué, ainda não li, mas juntando os dois aqui, né? Nós vamos ver que Josué, ele teve dificuldade de reconhecer os inimigos, de enxergar, porque é povo santo, povo de Deus, mas não orou, não buscou. E o que acontece, né? Acaba escurecendo. As coisas não ficam as claras, não consegue ter uma visão espiritual. Então vai acontecer o quê? Se você toma alguma decisão, foi o que eu falei, né? Você tem total liberdade para tomar decisão. Tanto o estrangeiro, vamos falar estrangeiro, né? Porque no caso de Josué, né, são pessoas que vieram e conseguiram ofuscar a luz do Espírito de Deus e fazer com que as pessoas acreditassem neles. Isso porque ele não ora, não consulta a Deus. Então é enganado, é engodado por Satanás com uma mentira, tá? E isso que eu tô falando. A gente vai ter consequência de uma escolha errada. Tanto essa pessoa, né, que eu escolhi, quer ver esse versículo, vou ler de novo, né? Ó, ninguém pôde ver, nem sair do seu lugar durante 3 dias, porque lá estava escuro, né? Lá no Egito, muita escuridão, que podia se apalpar essa escuridão, né? E aí você vai lendo, todavia, todos os israelitas tinham luz, mas o Egito não havia luz. Então Deus ele está mostrando para você o caminho. Você que tem que trazer a luz para aquela decisão que você tomou. Você tem que ver se Deus está naquilo ali. Aí você pensa, mas eu sou israelita, eu sou homem de Deus, mas tomou uma decisão contrária à vontade de Deus, né? Então acaba você lançando fora a presença de Deus. O que Deus quer para você? Você lança fora o querer de Deus e toma a dianteira da tua vida. Obviamente, você vai pensar que Deus está ali, mas não está. Tem um gibionita ali, tem alguém escurecendo a sua visão, tem alguém te enganando. Então, é muito interessante como que o diabo ele suplementa uma verdade. Pega uma mentira, ele não joga, melhor, pega uma verdade, ele não descarta aquela verdade. Ele usa a verdade suplementada para você ser enganado. É impressionante. E aí você, né, tomando uma decisão descabida, sem a vontade de Deus, né, sem o querer de Deus, você vai ter uma consequência, vai ter uma sentença, vai ter um juízo, vai ter sequelas, porque você escolheu errado. E aí vai ter um atraso na sua vida.
Isso é pior, gente. Atrasar a nossa vida. Porque nós atrasamos a nossa vida. Nós dificultamos o trabalhar de Deus. Muitas vezes você devia estar léguas na frente daquele gibeonitas. Mas não, você está andando junto com ele. Porque você não orou, não buscou a Deus. Enfim, o que a gente tem que entender que quando Jesus ele fala lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Né? Ele ainda continua, né? Falando, quem me segue nunca andará em trevas. Então, peraí. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, peraí, para você ter uma vida abençoada, né? Você tem que ter a luz do mundo, né? Então, quem está em trevas não tem a luz da vida. Está longe de Deus. Então, peraí, você está enxergando o seu caminhar? Nós já estamos em, né, meados de fevereiro. Então, peraí, não enxergo, não consigo ver um horizonte, né? Não estou conseguindo entender o que Deus quer. Por que Ele está me colocando nessa situação? Eu não estou enxergando futuro nisso. Eu estou andando para trás. Eu não estou caminhando. Eu não me sinto caminhando com Deus. Aí, você pode ter certeza que há necessidade de luz naquela situação. Porque a escuridão, ela traz o quê? Dúvida, tristeza, desânimo. Você acha que está andando para trás, né? Te traz muita insegurança, você não se sente seguro. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Porque a luz, ela traz o quê? Confiança, alegria, perspectiva, né? De vida nessa caminhada nova. Mas não estou entendendo o que Deus quer de mim, porque está faltando luz do Espírito, tá? E isso é muito importante. Aí você vai ter que ter uma humildade, né? E chegar para Deus e falar assim, ó, tem alguma coisa que eu não estou conseguindo compreender. Porque eu não consigo me sentir seguro nessa nova caminhada, né? E aí você, mesmo, porque é claro, a pessoa que ela não tem Deus, ela está começando uma caminhada nova, é normal, viu? Não é nada assim, é desesperador. Até para a pessoa que está começando agora, tá no primeiro amor, eu sei o que é você, né? Começar uma caminhada com Jesus e depois você falar, meu Deus, o que está acontecendo? Eu escolhi o caminho certo e piorou a minha vida. Tá muito mais difícil do que antes. Eu acho que principalmente a pessoa que escolhe essa caminhada por amor, que foi o meu caso. Eu não fui pela dor. Eu não estava perdendo nada, eu não tinha problema financeiro, eu não tinha problema de saúde. Gente, eu não tinha problema nenhum na minha vida. Se tinha problema, eu mesmo que criei para mim, mas eu não achava que era um problema. Eu simplesmente pensei, poxa, eu quero conhecer a Deus. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu fui nessa vibe de ser uma pessoa melhor. Eu queria uma nova vida. E eu fui me deixando, né, ser abraçada por esse evangelho. Eu me entreguei a isso e falei, não, acabou. Chega de prostituição, chega de vida errada, chega. Eu vou dar um novo sentido à minha vida. E você vai, toma a decisão certa, mas as coisas começam a dar ruim. Quer ver? Eu acho que eu vou para The On Time aí, só pra gente ir lá em Mateus o quê? Mateus 13, deixa eu ver qual é o versículo aqui, peraí. Acho que é 18, vou começar lendo do 18. Não, 19, vamos no 18. Fala assim, portanto, porque eu tô falando, eu parei, por quê? Quando eu falo, as coisas começaram a dar ruim, tá? Como assim dar ruim? Você não tá buscando a Deus de todo o seu coração, né? Entregando todo o seu ser a esse evangelho, porque você quer conhecer essa divindade, e as coisas começam a dar ruim, por quê? É normal, porque aí há um levante.
Satanás, ele vai perseguir aquelas pessoas que estão no primeiro amor. Elas ainda não têm uma fé sólida, uma fé firmada. Não é o caso de uma pessoa que ela já está numa caminhada de 20 anos. E aí, peraí, ela tinha que estar galgando, né? Porque Deus fala, é de fé em fé, de glória em glória. Como assim? Você está andando, você está retrocedendo, está andando para trás, você sente que a tua vida está um atraso só. Por que será? Porque está vendo escolhas sem a luz do Espírito Santo. Está escolhendo coisas que Deus não escolheu para você. Aí pode atrasar a sua vida. Você não está feliz com essa decisão. Porque Deus, quando Ele coloca a gente numa situação difícil, Ele te dá gás para você caminhar. Porque aquilo ali é Deus na sua vida, naquela coisa que eu vou conquistar um território. Deus vai te dar força, determinação para você conquistar aquele território. Mas se Deus não está ali, você não se sente bem, não se sente que está caminhando com Deus. Você se sente triste, desanimado, sem perspectiva. Aí você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Você está em dúvida. A dúvida é todo o sinal que você precisa. Porque onde há dúvida não tem Jesus. A dúvida é sinal de que tem alguma coisa errada na sua vida. Não pode haver dúvida. A dúvida é para você destroçar ela, tentar questionar Deus. Senhor, eu não estou conseguindo entender o seu querer. Tem alguma coisa que está me incomodando. Não estou feliz. Olha, gente, o feliz eu nem vou usar essa palavra, porque crente feliz é crente entretido, tá? Crente, ele tem a alegria da salvação. Essa felicidade, isso para mim não existe, tá? Crente que está muito feliz é uma coisa assim, muito momento. A felicidade é uma coisa muito passageira. Agora, a alegria, ninguém, nem o diabo pode arrancar do seu peito, do seu coração, da sua mente. A alegria não é uma alegria conquistada, porque você tem a luz da vida, né? Você tem a luz, você tem uma direção na sua caminhada. E você tem uma alegria constante, né? Não é aquela felicidade mentirosa que eu acabei de dizer. Mas eu fui para Deus por amor, mas eu era uma pessoa iludida. Eu tinha uma felicidade mentirosa. Mas eu não tenho problema financeiro, não tenho problema sentimental, eu não tenho problema de saúde, não tenho problema... Peraí, mas eu era iludida, porque o diabo estava escondido como os gibeonitas na minha vida. Tanto que quando eu vou para Deus, o que acontece? O véu se rasga, é arrancado dos seus olhos. Você começa a enxergar. As escamas caem, aí você começa a sofrer. Que não é o seu caso. O seu caso é que você já tem anos nessa caminhada. Então agora você enxerga, você tem a luz do mundo. Não importa o que aconteça, o que Deus determina, qual o território que você vai conquistar. Não interessa. Interessa que você tenha a luz do mundo e tenha a alegria da salvação. Então não importa se a correnteza, né, te leva para trás, para frente, te balança, não importa. Você está firme na rocha, que é Cristo. Enfim, vamos lá. Fiquei de ler, né? Porque eu quero comentar sobre quando eu falo deu ruim. Não é bem isso. Vamos tentar explicar para as pessoas que não conhecem, tá? A luz da vida, né? Porque aí a pessoa fala, peraí, deu ruim para ela, também eu não vou querer esse Jesus. Não é bem assim, tá? Olha só aqui, falei o que? 18, né? De Mateus 13. Eu falei que ia ler 18, né? Vamos ler o 18. Que fala assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então, tem as situações, né, que a gente vai meditar aqui. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende,
não medita, né? Não água aquela semente, não tem interesse que ela cresça, obviamente Satanás vai arrancar. Não vai esperar, não vai dar tempo para germinar, porque você não teve carinho com a palavra. Alegrou, tal, gostou, mas não cuidou. Ela vai secar. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. Obviamente, ele veio para matar, roubar e destruir a tua fé. A sementinha que foi, né, semeada ali no teu coração, ele não vai deixar germinar. Então, você tem que ter responsabilidade de cuidar dessa semente. Foi o que eu fiz. Quando ela cai naquele solo seco, o que eu faço? Eu vou começar a meditar naquilo ali, a buscar entender. Eu tive interesse pela palavra de Deus. Eu não fiquei com aquela felicidade, aquela coisa mentirosa. Ai, é lindo ser crente, olha como é maravilhoso. Não, né? Eu busquei entender o porquê, né, daquilo que eu estava recebendo. Eu tive muitas dúvidas, mas eu busquei desfazer essas dúvidas em Deus. E ele foi se apresentando a mim, né? Agora, olha o caso da semente que cai na beira do caminho. Ó, quando a semente cai em um terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, né? Tem aquela alegria momentânea, né? Mas ele fala, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Olha que tristeza, porque não se alegrou com aquelas promessas lindas, maravilhosas que Deus nos oferece aqui. Mas você não pode ser bastardo, você tem que se fazer filho da promessa. Mas se acomodou em ser bastardo e achou, conquistou alguma coisinha aqui, outra acolá, se alegrou, mas não deu continuidade, não deixou a palavra se firmar. Olha aí, vem aqui, ó. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aí entra o quê? A resiliência, a persistência, a determinação, o amor à palavra. Então, o que quer dizer? Eu não abandonei. Nenhum momento eu abandonei a Deus. Eu nunca abandonei a Deus. Eu só fui de fé em fé, de glória em glória. Para estar aqui hoje não foi fácil, mas até aqui Jesus me ajudou a chegar. Então eu glorifico a Ele, porque Ele me fortaleceu e Ele iluminou o meu caminho. Mas teve muita dificuldade. Eu não fiquei naquilo, sabe, aquele primeiro amor. Eu fui crescendo no primeiro amor. Hoje eu estou no segundo, terceiro, quarto. E no único amor da minha vida, que é a palavra, que é Cristo, tá? Que se fez carne para habitar no meio de vós. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Se você não tem amor à palavra, você não tem amor a Cristo. Simples. Se você tem amor ao seu carro, à sua casa, ao seu filho, à sua esposa, peraí, o seu ministério, o seu pastor, você não tem amor a Cristo. Você não tem amor a Cristo, você perde por Ele. Você renuncia por Ele. Porque você está caminhando, Ele está te direcionando e muitas vezes a perda. Mas você vai perder porque você ama a Deus. Você quer fazer a vontade dEle. Mas nessa perda, há alegria. Porque você sabe que, na verdade, muitas vezes é uma perda financeira, é uma perda de uma chave de carro, ou de uma chave de um apartamento, é uma perda, coisas, sabe, que não vai se sustentar. Mas não a perda da sua alegria da salvação. Não pode desanimar. Se você está desanimado, é porque você está perdendo o príncipe da paz, a luz do mundo. Você está sem direção. Se você perde a direção, você perde a confiança. Se você perde a confiança, você está duvidando de Deus na sua vida. Aí tem um Satanás aí, tem um Gibeonita aí. Tem alguém escondendo a verdade. Porque você escolheu o seu caminho. Então ele fala aqui, ó. Quando a semente que caiu... não, eu vou até voltar, porque eu não falei, né? Aí ele fala, quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo você abandona.
Foi o que poderia ter acontecido comigo. Muita tribulação, muita perseguição, muita perda. Aí começa a entrar tudo isso junto. Aí o véu se rasga e eu começo a enxergar. Aí eu pera lá. Aí eu fui entendendo o mistério. Porque Jesus começou a iluminar o meu caminho. Falou, isso é normal. Se você me ama, você abandona tudo isso e continua a seguir, né, a esse caminho que você escolheu. E até aqui Deus me ajudou. Aí vamos voltar, 22. Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Isso é gravíssimo, gente. Isso é gravíssimo. Quando a semente que caiu entre os espinhos. Então, peraí, a semente, ela não é só para a pessoa que está no primeiro amor. Não é só para a pessoa que está iniciando a carreira agora. É as pessoas que muitas vezes se passaram muitos anos. 10, 15, 20. Mas a palavra hoje, ela não está mais alegrando. Não está mais ajudando a pessoa a passar pelas provas, dando glória a Deus. Como o cantor Lázaro, né? Ele fez essa letra, né? Passe pela prova dando glória a Deus. Eu estou passando a prova dando glória a Deus. Não, agora não. É só batendo beiço. É só reclamando. É só duvidando, né? Dos feitos de Deus. A falar, quando a semente, que no caso a palavra, cai entre os espinhos, né? Começa a estar num lugar difícil, acesso, ó. Esse é o caso daquele que ouve, ele entende, mas começa a se preocupar com as coisas dessa vida. E começa a ser enganado, como Josué. Né? Preocupado com a riqueza, começa a sufocar. E começa a ter uma vida infrutífera na presença, né? Na presença de Deus. Nem vou te falar que é na presença de Deus. Mas muitas vezes dentro de uma igreja, dentro de uma família, não consegue alcançar os seus filhos, a sua esposa. Por quê? Porque está infrutífero. Escolheu um caminho difícil. Aí, porque foi sufocada pelas coisas dessa era, né? Aí o que acontece, ó, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. Então, quer dizer, você teve entendimento. Para você estar hoje passando o que você passou, é porque você teve entendimento. Deus não vai cobrar nada dos ignorantes, das pessoas que ainda não têm essa solidez nele. Tudo que está acontecendo na sua vida é porque é uma consequência. Já veio a sentença para você. Aí você não está entendendo. Por quê? Porque já está vindo a conta para pagar. Você tem entendimento. Deus não cobra de uma pessoa que não entende. Por isso que ele fala, quanto mais você sabe, mais é confiado a você, mais Deus vai para cima. Porque você tem um entendimento, você não é ignorante. Você teve consciência da tua decisão, né? Você escolheu o teu caminho. Você não trouxe luz àquela palavra, né? Você não levou luz para aquela decisão. Você simplesmente escolheu. Você tem direito, sim, de escolher. Ninguém tirou esse seu direito, né? Mas aí acontece isso aqui, ó. Aí vem, ela ouve a palavra e entende, tá? E dá uma... Ah, não, aí vem, eu vou voltar aqui, né? Mais para cima. Mas a preocupação dessa vida tá... Sei o que é sufoco. E quando a semente que caiu na boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, quando você entende, tanto para tomar uma decisão errada, como para tomar uma decisão certa. Se você tiver essa decisão tomada em Cristo, e é o que eu entendo de uma decisão certa, acertada, né? Obviamente, você vai frutificar, você vai bombar. Mas se você toma uma decisão errada, né? Enganada, te enganaram, mas o que levou a esse engano? Você decidir pelo seu dinheiro, pela sua família, né? Vai o que acontecer? Vai sufocar e vai ser infrutífera.
aquela decisão ela não vai frutificar. Então tem duas decisões que você entendeu, mas só que você escolheu a primeira decisão porque você não quer perder nada por esse evangelho. Enfim, eu acho que eu consegui, né? Tentei me explicar quando eu falo, olha, deu ruim para mim. Não deu ruim para mim. Deu bom, tá? Mas no momento eu poderia não ter entendimento e abandonar a minha fé. Abandonar o trabalhar de Deus. Achar que Deus, né? Não, eu não aceito. Eu, né, busquei fazer o que é certo, mas só tô andando para trás. Não, se eu cheguei até aqui, é porque deu certo. Se eu não abandonei esse evangelho, porque realmente eu estou tendo uma luz vinda, né, de Deus para me mostrar esse caminho, para continuar percorrendo e alcançando as coisas que Deus tem para mim, tá? Mas eu vou falar dessa luz agora em Josué 9, porque eu fiquei de falar assim, tentar, né, gente, encaixar essas duas coisas para ver o que Deus tem, porque há 4 dias atrás eu lembro de um sonho que me contaram, tá? E foi dentro da minha família mesmo. Aí falaram para mim assim, eu tive um sonho que eu estava carregando 40 litros de água, 20 de um lado, 20 de outro, aqueles galão de água, sabe? No ombro. Aí chegou uma pessoa, bateu no meu ombro e falou, deixa que eu te ajudo. Aí achei interessante que nesse dia o sonho me intrigou e eu sorteei uma palavra. Porque eu queria muito falar com essa pessoa. Porque essa pessoa era um gibeonita. Era uma pessoa totalmente mentirosa, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, tá? Dentro da minha família, dentro da minha casa. Eu tô falando de pessoas de dentro da minha casa. E eu queria explicar para ela mais sobre esse peso, né, que Deus ia tirar dos ombros. Aí eu falei, vou meditar nesse sonho. Depois eu vou falar sobre isso. Aí foi a hora que eu tirei sobre Josué 9. Eu falei, gente, já que eu sorteei, eu estava muito preocupada com a pregação, né, da semana passada. E eu falei assim, eu quero uma palavra para pregação. E eu achei tão interessante que veio exatamente Deus me respondendo o sonho dessa pessoa. E aí eu falei assim, eu não vou, essa semana eu não vou pregar. Vou deixar para semana que vem. Aí semana que vem, no caso hoje, eu tirei outra palavra e veio falando sobre a luz do Espírito Santo e as trevas, né? Que Deus manda também para as pessoas que não estão debaixo dessa luz, não estão obedecendo, né, a luz do mundo. E aí, se não obedece, obviamente, vai ter o contrário, né? Vai ter as trevas. Enfim, não vou me estender não, senão vou falando e me perco aqui, gente. Tá, então 9, 22, 23, tá? Aí, fala aqui, ó. O Josué pergunta, né? Por que vocês nos enganaram? Aí, olha o que Josué fala para os gibeonitas, ó. Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser servos, cortadores de lenha e carregadores de água para a casa do meu Deus. Olha que interessante. Vou ficar só, porque se eu for ler todo o capítulo, eu não vou sair daqui hoje, tá? De repente, sei lá, dá uma louca aqui, eu começo a ler. Mas vou ficar com esse versículo, vamos pensar nele. Aqui, eu vou tentar resumir, eu não sou boa de resumir Bíblia, porque eu não conheço Bíblia no profundo não, gente, não conheço. Estou conhecendo agora, me aprofundando mais. Mas agora, vamos pensar. Aqui a gente vai vendo que quando Josué, ele fala isso, porque os gibeonitas foram amaldiçoados. Eu acredito até, quando ele fala dessa maldição, tá? É uma maldição até depois que a pessoa parte daqui. Eu não vou falar nem essa palavra maldição, porque as pessoas não vão entender o que eu tô falando. Mas aqui, essa maldição é um povo diferenciado. É um povo com a cerviz dura, com coração diamantado. Vamos entender assim. Pega a pior pessoa da face da terra e Deus coloca como estrangeiro, porque nem todos vão ser salvos. Nós sabemos disso.
A Bíblia mesmo fala, a palavra de Deus fala que a salvação veio para todos, mas nem todos vão aceitar, nem todos vão receber a salvação. Então, existem pessoas com a cerviz dura. Próprio João Batista falou isso lá em Mateus 3, né? Falou assim, ó, dessas pedras Deus vai fazer suscitar descendente de Abraão. Quer dizer que as pessoas que se acham, né, os escribas, os fariseus se achavam muito, e hoje também tem pessoas, né, com descendência sacerdotal, que se acham mais importante e que jamais perderiam a sua salvação, que nunca seus nomes sairiam do livro da vida, só que não. Vou avisar, só que não. Muitas vezes eu até costumo brincar que Deus ele não apaga seu nome do livro da vida. Nem os demônios têm esse poder. A única pessoa que tem poder para apagar seu nome, mesmo sendo um nome sacerdotal, mesmo sendo da descendência de Abraão, você tem esse poder. É o que eu falei, o poder da decisão. Por isso que Mateus capítulo 3, quando João Batista fala com os fariseus, olha, você é descendência de Abraão, mas até dessas pedras, né, Deus faz suscitar, renascer descendente de Abraão. Então, peraí, o que ele fala? Por que pedra? Pedra é um coração duro, é um coração diamantado, é um gibeonitas, pessoas que eram para perder a sua salvação. Mas Deus faz o quê? Olha, eu vou levar você lá para o céu, vai ser cortador de lenha, vai ser carregador de água, mas vai me servir. Pode não ter um lugar de destaque, por isso quando eu falo maldição, para eu me explicar, senão vocês falam, poxa, espera aí, no céu tem maldição? Não, não é maldição. No caso, é Deus falando, vem me servir. Então, até o que era para ser maldição, era para ser perda, Deus transforma. Deus tem misericórdia. Então, eu acredito, tá? Eu tô falando de coisas que estão por vir, tô falando de escatologia, que isso que acontece aqui, quando ele fala para sempre, até o dia de hoje. Então, até o dia de hoje é eternamente, é atemporal. Não é só para aquele momento de Josué, não. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Não estou querendo que ninguém pense, eu estou ensinando a vocês pensarem, não a obedecerem. Não é obrigado a pensar como a mim. Pense com a cabeça de vocês, mas é assim que eu entendo, tá? Enfim, vamos lá. Por que vocês nos enganaram? Josué pergunta, né? Aí dá vontade de responder para Josué o quê? Porque você não orou, não perguntou a Deus. Só por isso, eu tenho legalidade. Vamos entender Satanás respondendo para Josué. Para te enganar, filhinho. Por isso que eu te enganei. Você não teve reverência. Você só queria ganhar a guerra. Você só queria, né, partir para cima com a força dos seus braços. Não buscou saber de Deus nada. Se achou muito vitorioso e conquistei tudo. Agora eu vou te enganar, tá? Dá vontade de responder isso. Mas eles não responderam e continuaram enganando, que foi pior, né? Agora, aí Josué fala, agora vocês estão debaixo de maldição. 2 pontos. Aí ele vem e entrega a maldição. Nunca deixarão de ser servos, cortadores de lenha e carregadores de água para a casa do meu Deus. Gente, cá para nós, isso aqui não é maldição, não. Nem lá e nem aqui. Porque eles eram para ter morrido. Que maldição. Olha só. É melhor o gibeonita servir de carregador de água e cortador de lenha do que ter morrido e ir para o inferno. Então vamos entender. Se os estrangeiros vão ser carregadores de água lá em cima, não vão ter um lugar de destaque, glória a Deus por isso. Deus vai ter misericórdia. Tá? Então, tem chance, sim, de mentirosos, né, travesti, prostituta, drogados, adúlteros. Mas todo tipo de pessoas que hoje não servem a Deus, mas ainda servir como carregador de água para Deus. Porque Deus vai ter misericórdia de todos. E muitas vezes, um fariseu, um escriba, que conhece muito bem, sabe escrever muito bem, né, os mandamentos de Deus, não vai. É aquele negócio, vou ter mais pena de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Então isso é uma coisa muito séria. Isso está acontecendo no dia de hoje.
Tem filhos, pessoas que têm descendência sacerdotais, estão indo para o inferno. Porque o inferno não foi feito para estrangeiro, para gibeonitas, mas foi feito para crente desobediente que não quer obedecer. Não quer obedecer. Estão agarrados numa placa de igreja, estão agarrados nas suas credenciais, estão agarrados nos seus títulos e estão indo para o inferno. Eu falo para vocês, inferno foi feito para Satanás e os seus, que no caso Satanás é opositor a tudo que é de Deus. Mas quem foi Satanás? Lúcifer, um anjo de luz, que foi para as trevas. Então, pera lá, anjo de luz que enxergava muito bem, foi, batizado como Lúcifer. Pera aí, e agora ele não enxerga ao ponto de ser opositor de tudo o que é de Deus. E a mesma coisa são os crentes. Pessoas que enxergavam e que agora vão perder a sua visão, a sua ótica espiritual, porque não querem obedecer a Deus. E se tornam opositor de Deus. Olha que coisa séria. Nós não queremos ser opositor, mas podemos ser. Está sem enxergar agora e achando que está enxergando. É muito, muito difícil, mas isso pode estar acontecendo. Por isso que há medo, a insegurança, a tristeza na decisão, porque não está feliz, porque não tem a luz do Espírito Santo. Tá? Mas vamos voltar, né? Então a gente vê aqui que a vida foi preservada, né? Teve uma liberdade limitada? Sim. Muitas vezes poderia usufruir de uma liberdade como o povo de Israel, mas não tiveram. Mas é melhor do que ser morto, do que perder a salvação. Então vamos pensar dessa forma, tá? A graça de Deus poupou os mentirosos. Isso aqui foi uma misericórdia, tá? Então vamos ler o Josué 27, 9, né? 27 agora. Ó, olha que interessante que ele fala assim, naquele dia Josué o destinou a serem o quê? Cortadores de lenha e carregar água para a comunidade do Senhor, né? Esse foi o que eu li o 23, né? Então, o que acontece aqui? Neste dia, aí, né? O 27, deixa eu ler o 27 aqui, porque vai ficar mais fácil. Eu tô com a Bíblia aberta aqui. Vamos lá, 27, ó. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse. E o que eles são até hoje. Olha que interessante. São até hoje, atemporal. O que é hoje? Hoje é agora. Hoje é agora. Deus não colocaria a palavra hoje, né? Então é aquele negócio, olha só. Eu vou ler de novo, ó. Mas naquele dia, né, Josué, ele fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Olha só, é o que eles são até hoje. Então é o que eles são até hoje. Toda a eternidade eles vão ser. E quando eu recebi esse sonho, né, que essa pessoa ela tem muita dificuldade, ela sonha, ela não tem interpretação. Geralmente eu oro, busco a palavra para explicar que aquela pessoa ela foi ajudada por um ser espiritual no sonho. Tipo assim, deixa os galões que eu vou te ajudar, mas está carregando água. Não deixa de carregar água. É um gibeonita, mas que Deus vai ter misericórdia. Então, é isso que eu falo. A graça de Deus, né? A graça, o apoio de Deus. Então, mesmo por caminhos tortos que a pessoa viva, né? Deus ele sempre vai olhar com misericórdia, vai te colocar perto da presença dele, tá? Aí a pessoa fala, mas eu não quero morar numa tapera lá no céu, não. Gente, glorifica o Senhor, porque não era nem para você entrar lá. Então, muitas vezes é melhor ser um carregador, um rachador de lenha, estar trabalhando, estar na presença de Deus, do que estar sendo consumido,
com Satanás. Tá? Então tem uma situação, né? Eu falo para vocês, a situação de Josué foi grave, é uma situação que nós passamos hoje. A nossa decisão, toda decisão que você toma, ela não pode ser uma decisão tomada pela lógica, né? Ela tem que ser uma decisão espiritual. Ah, mas eu vou perder isso. Ah, eu vou perder aquilo. Ah, eu não posso fazer isso porque eu posso perder meu noivo. Eu posso, né? Ah, eu não posso sair daquela cidade porque eu vou perder a minha família. Eu não vou ficar do lado da minha família. Mas peraí, Deus está te mandando para ser, né? Ministro de Deus em outro local. Ah, larga pai e mãe. Faz igual Abraão. Mas se Deus está mandando de volta para pai e mãe também, vá para ficar do lado de pai e mãe, honre pai e mãe. Então tem diversas formas de entender o querer de Deus. Tem um tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para abraçar, há tempo para desabraçar, há tempo para nascer, há tempo para morrer. Mas não, a pessoa quer ficar naquele algoritmo, aquela engrenagem. Como se Deus ele não mudasse. Ele muda todo o tempo. Você que tem que ter a luz para entender o querer de Deus e acompanhar essa luz. Não, isso aí eu não vou fazer, porque isso aí vai me prejudicar. Peraí, então você não ama Deus. Você ama o seu umbigo, a sua vida, a sua família. Né? Então a gente tem que entender que Deus muda e nós temos que mudar junto, né, com Ele. Não é uma mudança pela lógica, não é uma decisão. Aí, no caso, eu vou entrar nos gibeonitas, porque é igual aquele negócio, né? Os gibeonitas, eles usaram uma mentira para resolver um problema de imediato. Mas eles criaram uma situação, uma prisão, na verdade, futurista. Porque, claro, para eles foram bênçãos, gente, porque eles não conheciam Deus, eles serviam outros deuses, eles iam ser mortos. Mas Deus fez o quê? Carregadores de água e rachador de lenha. Então eu estou colocando isso para hoje pessoas que não vivem os preceitos de Deus e dá glória a Deus. Por ter essa prisão que vocês chamam de prisão. Vocês falam, crente é prisioneiro, crente não tem liberdade. Nada o crente pode fazer. Gente, eu prefiro carregar água e cortar lenha na presença do meu Deus do que ter essa liberdade que vocês querem, que vocês anunciam, que vocês pregam. Porque Deus, ele vai honrar, né? Ele vai honrar o seu compromisso com ele. Né? Tudo que é feito em nome de Deus, Deus vai honrar. Se você tem um compromisso, eu faço isso, mas faça com excelência. Carregue a água com excelência. Corte a sua lenha para o altar de Deus com excelência. É melhor servir perto do altar do que viver a vida inteira, a eternidade inteira, longe do seu Deus. Tá? Então eu entendo isso. Mas passando para nós, a gente vê que muitas vezes a gente escolhe, né, ter uma liberdade mentirosa, porque a gente quer do nosso jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado nas escolhas, né? Muito. Os gibeonitas, eles escolheram, né, agir com astúcia para eles preservarem a vida deles. Se você vai lendo, eu não vou ler tudo, mas se você ler do 3 ao 6, você vai vendo que eles escolheram, né? Escolheram, foi bom para eles de certa forma, tá? Porque eles fingiram ser, né, uma pessoa, um povo distante, de uma terra distante, e usou até sinais, né, para parecer, né, que eram estrangeiros, né, que eram pessoas que eram um povo distante, que não eram vizinhos lá de Josué, né, tiveram medo de morrer. Então é interessante. Não adianta tudo que você faz, não adianta. Que Deus, se você estiver seguindo a Deus de verdade, buscar a Deus em toda decisão, você com certeza Deus vai desmascarar aquele mentiroso e vai te mostrar que você está sendo enganado. Tá? Acho engraçado que Josué, né,
a gente vê aqui que foram 3 dias depois. Parece engraçado, eu até fechei o livrinho de versículo, quando eu falei do Egito, né, que ficou escuridão, 3 dias. E o povo de Israel ficou também 3 dias tendo a luz de Deus. Não é nada combinado, mas foram 3 dias depois, tá? Também que Josué descobre que eles não eram o que falaram, que se apresentavam ser, que eles eram o quê? Vizinhos, que moravam muito perto de Josué, e se passaram. Foi 3 dias depois, parece coincidência, mas não é. Olha só o tempo, né? Um tempo perdido, gente. Um tempo perdido. Então, foi 3 dias depois que Josué descobre isso, né? Então, mais estranho é Josué, né? Mais assim, que eu acho que deve ter. Eu penso assim, quando você é enganado, você quer resolver. Você, vou resolver, não aceito, mentiu pra mim, vou matar, vou decapitar esses caras. Mas Josué teve que respeitar. Primeiro que ele foi enganado por causa dele mesmo, porque ele não buscou saber de Deus. Tomou uma decisão, né, da carne. Agora, olha que temor. Aí eu vou também elogiar Josué nesse sentido. Como eles fizeram um juramento perante Deus, né? Eles não puderam matar os gibeonitas, porque eles prometeram. E como Deus leva a sério, né, a promessa feita em nome dele. Essa foi a maior lição. Então, tudo que você pede, você promete para Deus, você tem que cumprir. Eu prometo ser fiel a Deus até a morte, lá em Apocalipse 2:10, né? Eu prometo carregar a minha coroa. Ela pode até balançar, tripidar, mas não pode cair. Eu vou ser fiel até a morte. Peraí, mas essa promessa sua está sendo quebrada agora. Porque você escolhe servir o seu dinheiro, a sua família. Essa é a sua escolha. Então, peraí, você quebra uma aliança. Josué não mata os gibeonitas porque ele promete a Deus. Se ele prometeu e depois de 3 dias ele descobre que o gibeonita mentiu, olha só, ele entregou, né? O que ele fez? Deus fez, ele prometeu, não vou matar vocês, podem ficar. Tá? Mas depois descobre que ele foi enganado. Tipo assim, mas eu prometi a Deus que eu não ia matar, agora eu não posso quebrar essa promessa. Gente, para pensar a raiva que Josué ficou. Não posso decapitar esses caras, porque eu prometi a Deus. Agora eu vou ter que aguentar eles aqui na minha terra, tá? É muito engraçado. Foi preservado a vida deles, né? E o mais engraçado que preservou, mas até o dia de hoje essa descendência continua. E elas vão ter essa salvação, essa liberdade em Cristo. Foi uma perda, né, de liberdade, entre aspas, mas ao mesmo tempo para a liberdade. Para a liberdade, né? Então é interessante. Aí nós vemos aqui, né, lá em Gálatas 6, versículo 7, a gente vai ver que acontece? Todo que o homem semear, né, ele vai colher. Então, peraí, se ele semeou, né, a mentira, mais do que justo ele colher o quê? A falta de liberdade. Se Josué fez uma promessa, não, no caso nem a promessa foi até uma atitude bonita de Josué, mas quando Josué ele vai lá e toma uma decisão na carne, uma decisão pela lógica, o que acontece? Né? Ele também ele acaba colhendo, né, o que ele plantou. Porque nós precisamos de todo o tempo estar em oração, estar buscando a vontade de Deus na nossa vida. E não tomando decisões que achamos que é certa. Porque, como eu falei, o diabo ele não vai pegar uma mentira, uma total mentira para te enganar. Ele vai pegar
uma verdade e vai suplementar ela. Ele vai fazer com que essa verdade pareça, ou melhor, essa mentira pareça verdade. Enfim, gente, eu tive que dar uma paradinha, que bateram na porta, tem que atender, aí a gente perde um pouco o raciocínio, tá? Mas é o que eu falei, né? Tudo que você semeia, você colhe. Se semeia na carne, né? Vai colher coisas da carne. Se semeia no espírito, vai colher coisas do espírito. Então, olha, eu tô até assim meia perdida, porque eu acho que eu vou até sortear mais aqui, porque eu acho tão interessante essa passagem de Josué. Mas como é muito grande, né? E teve muitas situações, se você vai lendo, não só Josué, né? Raabe, né? Lá em Josué 2 também, parece que volta, né? A situação de Raabe, os espiões lá. Ela é obrigada a falar uma mentira para proteger um povo de Deus. Aí Deus vai lá falar, não, puxa vida, é estrangeira. Mas pensa numa estrangeira que tem fé, né? Eu vou ter misericórdia de Raabe, né? Deus saiu dessa genealogia, né, de Raabe. Pensa bem, gente. Então, Deus é misericordioso com todos. Mas também, ele é taxativo. Ele vai, você vai colher também, mesmo vocês tendo uma descendência sacerdotal, sendo uma descendência de Abraão, né, que todo mundo costuma bater no peito e falar, né, também vai ter o juízo, o que você planta também. Então Deus, ele não faz acepção, é Raabe, é Gibeonita, não, todos vão ser tratados como de igual para igual, né? Sem acepção, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fizer essa separação, porque nós temos essa mania, né, de separar o povo, achando que nós somos superiores, né? Somos os eleitos. Olha, gente, eu tenho muito medo de ficar me comparando, tá? Você vê, Acã, ele teve um pecado que levou ele à morte. E Josué mesmo mandou apedrejar o povo dele. Olha só, e os gibeonitas não. Deus falou, não, esse você não vai tocar. Primeiro que você me prometeu que não ia matar. Então você vai ter que honrar a tua promessa. E segundo que você não orou e não buscou saber o que eu quero, né? Qual a decisão que você tinha que tomar. Então você foi soberbo, arrogante. Então você vai conviver com os gibeonitas e a família deles aí e lá em cima também. Porque isso aí eu falo para vocês que é uma escatologia. Isso não é só para aquele tempo. Tanto que ele fala até o dia de hoje, até o dia de hoje. Então, o pecado de Acã, roubar uma capa, esconder na tenda dele, né? E Josué ter que apedrejar, né? Por quê? Porque ele tinha que cumprir, né? Então, quer dizer, e pensa, né? Para e pensa como que o pecado é tratado por Deus. Pecado é pecado. Deus não quer saber quem você é, de que família você veio. Isso é o medo que eu tenho de Deus. É medo misturado, é temor misturado com medo. Eu temo a Deus, que eu busco não pecar. Esse é o princípio da sabedoria, temor a Deus. Então você pensa o quê? Não, eu vou buscar não pecar. Porque vai restar para você o medo, o pavor, que é o que Satanás tem de Deus. Medo e pavor. Gente, não queira estar debaixo desse sentimento. É o pior. É o pior porque você já errou. Você já descobriu que você errou e que você não está no caminho traçado por Deus e vai restar para você a consequência, a sentença. Deus faz tudo com misericórdia. Deus fez, o próprio Davi chegou para ele e falou, olha, quando, né, o profeta Samuel, acho que Samuel chegou para ele e falou, vai acontecer isso, porque você pecou, você, né, matou um homem inocente para ficar com a mulher dele, agora você
acho que nem foi isso, estou misturando tudo. Foi a que ele fez a contagem, né? A contagem do povo não era para fazer. Nem foi isso. Aí Samuel chegou e falou assim: olha, porque você fez isso, não confiou em Deus, eu vou escolher. Deus mandou você escolher 3 coisas. Você quer cair na mão do homem, quer cair na mão de Deus, quer praga, quer pestilência. O que você quer? Como que você quer o seu castigo? Aí Deus falou assim: olha, eu não vou ter capacidade de escolher isso. De jeito nenhum. Eu prefiro cair na mão de Deus, ele que escolhe lá o que ele quer. E pensa num troço que deu ruim. Quer ver? Vamos lá, porque eu falo e eu faço essas né, confusãozinha aí. Eu acho que tá em 2 Samuel 24:10, que fala assim, ó. Depois de ter contado o povo, Davi sentiu pesar no coração e disse ao Senhor: pequei gravemente no que fiz. O Senhor enviou o profeta Gade a Davi, o profeta Gade, falei Samuel, né? A Davi para lhe dizer: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute. Olha que interessante. Deus é misericordioso, tanto que ele teve, né? Ele escolheu e depois ele pensou: puxa, peguei pesado com Davi, com o povo, né? Mas aí foi aqui, ó, quer ver? 2 Samuel 24:13. Tô vindo aqui, gente, para confirmar, para vocês não ficarem todo embananado aí, ó. 3 anos de fome foi o que, né? Deram a opção para Davi escolher. 3 anos de fome. 3 meses fugindo dos seus inimigos e 3 dias de praga em Israel. Aí você vai ver a resposta de Davi. No versículo 14, ó. Estou em grande angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Aí pensa num troço que não foi fácil. Veio o quê? Né? A matança. 7.000 homens morreram. Né? Aí foi a hora que Deus falou para o anjo: levanta a espada, né? Deus ordenou ao anjo que parasse, porque até o próprio Deus falou: peguei pesado. Né? E foi Davi que escolheu: quero cair na mão de Deus. Então, gente, não tem esse negócio. Tem consequência séria. Né? O Senhor, aquele se arrepende do castigo. E disse ao anjo: basta. Para pensar. O Senhor se arrepender em tocar na tua vida. Olha, é como se Deus falasse: eu não posso me meter. Eu não posso. Eu sou fiel à minha palavra para se fazer cumprir. E se é de maldição, é de maldição. Se é de bênção, é de bênção. Tchau. Vou deixar você na mão de Satanás, sendo peneirado. Imagina Deus falar isso. Você na mão de Satanás. Ele não poder se meter, porque ele é fiel à palavra dele. Né? Lá em Deuteronômio 30:15, eu acho. Né? Caminho de bênção, caminho de maldição. E, né, aí vem o 17, né, que é o arrependimento. Ó, fui eu que pequei. Estes são ovelhas que fizeram, né? Davi, ele começa a interceder pelo povo e Deus fala: basta. Ele reconhece realmente que ele pecou. Aí acontece o que eu falo: um pai peca, quem vai pagar são os filhos. Um dos primogênitos começa a maldição. E a pessoa não entende por que está indo para o caminho da prostituição, por que não está mais ouvindo a Deus. Né? Porque você tem que entender que você pecou. E que as pessoas inocentes estão pagando pelo seu pecado. Aí bota a culpa na esposa, bota a culpa nos filhos, ou vice-versa. Porque você está em pecado. Nada chega, a conta não chega para pagar à toa. É porque você tem você está colhendo o que você semeou. Tá? Aí, ó, é o templo, né? Deus vai lá, fala com Davi. Davi, levanta o altar, oferece sacrifício. A praga vai cessar. Mas tem todo um ritual para que a praga cesse. Não é papum, não. As pessoas acham que é assim. Errou, você vai ter que pagar preço. Vai ter que sacrificar, tá? Então, para você ser abençoado. Enfim, gente, eu acho que eu até passei de uma coisa para outra, porque a gente vai lembrando das coisas, né?
Você que vai lendo Bíblia, eu faço uma paçoca danada, misturo tudo. Então, por isso que eu foquei nesse negócio do Davi, que eu tenho até pregação dele, né? Que eu acho muito legal isso, né? Mas Deus não tem como ele tirar você, né? Instantaneamente daquela maldição. Precisa haver arrependimento, porque existe um acusador. Todo o tempo ele vai te acusar. Todo o tempo. Você vê que Davi, quando ele oferece sacrifício, né? Acho tão interessante a frase de Davi que me toca, quando ele fala: não oferecerei ao Senhor sacrifício, né, que não me custe nada, porque ele estava tão apavorado pelo que ele tinha passado, que ele entregaria casa, família, é aquele negócio, a gente não quer muitas vezes seguir o que Deus está mandando, porque a gente não quer perder muitas vezes, mas a minha família não vai aceitar isso, minha família está contra mim. Não, você é o homem, você é o sacerdote, é você que manda na tua casa. Só isso que eu tenho que falar para você. A mulher é o pescoço, não é o cabeça. Não tem esse negócio de mulher ficar ditando regra. A mulher, ela tem autoridade quando ela está na presença de Deus. Mas mesmo assim, a decisão é do homem. Mesmo que ele vá quebrar a cara. A mulher que vai orar, vai jejuar, vai buscar para que o homem mude de decisão. Não é ela bater o martelo, não vai e pronto. Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não é assim que funciona, não é com a força dos braços. Se ela tem mesmo Deus, ela vai orar e vai buscar. E ela vai realmente ser juiz da casa dela. Ela vai direcionar a correnteza. Porque quem fala essa frase é Deus. Eu direciono o coração do homem como uma correnteza. Então, se o homem vai mudar de ideia, é porque a mulher orou e jejuou, e não porque bateu boca e falou: você não vai fazer, não é assim. Não. Aí você está seguindo cabeça de mulher. Tá? Então, é fácil saber quem tem a autoridade. É quando o marido vai fazer o que a mulher quer, porque ela orou. Não porque ela determinou, não porque ela bateu o pé, tá? Então aí eu vou voltar para essa frase de Davi, quando ele vê tudo dando errado, que ele fala: eu não vou oferecer, porque criaram uma situação para ele oferecer um sacrifício porco. Ele falou: não sou doido, porque agora sim ele entendeu que a gente tem que dar o melhor. Aí não adianta, você tem que buscar fazer isso desde o princípio, tá? Doeu para você? Tá doendo? Não é isso que você quer? Não é? Então faça. Se não está doendo, é porque é sacrifício porco. Eu acho que é fácil de entender quem é Deus e quem é o diabo. Tá bom? Enfim, gente, eu vou encerrar. Acho que eu não tenho mais nada para dizer. Eu ia sortear outra palavra para ver se Deus tem mais alguma coisa para falar aqui. Mas pela minha garganta, eu já vi que não tem, não. Que eu tô sem água e tô falando deitado. Imagina, o diafragma fica assim, sabe, preso. Você tem que gritar para que a pessoa entenda. Mas mesmo assim eu sorteei, olha só. Deuteronômio 6,5, eu sorteei um versículo aqui, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Eu acho que responde tudo, né? A partir da hora que você não coloca Deus em primazia, bota a família, bota a igreja, bota sei lá o que, dinheiro, emprego, sei lá, né? Aí as suas vontades, você não ama Deus em primeiro lugar. Se você não ama Deus, você meteu o pé nos 9 mandamentos, né? Ou melhor, nos 10 mandamentos. Então é aquele negócio, amar o próximo como a si, não mais do que a si. Se alguém está sendo mais amado do que a Deus, você está passando a família na frente de Deus, a igreja na frente de Deus, sei lá o que na frente de Deus, aí você não vai ter as bênçãos de Deus. Aí você vai ficar cego, igual o povo do Egito. Amém, eu acho que fechou, né? Então, até semana que vem, tá? Que eu acho que vai ser repostagem, mas eu sorteado. Eu acho que vocês têm que dar ouvido à repostagem. Por quê? Repostagem é sorteio, é feita oração. E Deus vai falar, porque tem coisa oculta que ainda muita gente não ouviu. Tá? Eu falo para vocês, agora eu não vou dar mais endereço, quem quer ir no canal vai, quem não quiser vai no Instagram, Ouve Picada, vai lá no TikTok, Ouve Picada, que é o que estão fazendo mesmo, tá? Não estou entregando mais vídeo, a visualização até caiu muita, acabou, Deus não está permitindo mais entregar vídeo para vocês, tá? Pessoas do WhatsApp, tô dando tchau,
porque não posso mais entregar vídeo, dar mamadeira na boca de ninguém. As pessoas sabem do meu canal, quem quer ouvir no canal vai ouvir, quem quer ouvir o áudio vai ouvir. O áudio eu estou priorizando porque são pessoas simples, que elas não têm condições de abrir um vídeo, tá? Então agora fica a critério de cada um. As pessoas sabem onde tem um alimento. Se quiser comer, legal, vai ficar bem, vai ficar forte. Se não quer comer, vai ficar raquítico e vai perder a força e vai morrer espiritualmente. Não tem mais esse negócio de ficar entregando videozinho pra ninguém, tá? Prefiro nem ter ouvinte, porque as pessoas elas querem tudo na mão, tudo na boca, e Deus não quer, tá? Fique com Deus até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.